Olá, bom dia. Mais uma mensagem de Deus para o seu coração, através daqui do canal Quem Tem Sede Venha. Que Deus possa abençoar cada um que assistir esse vídeo, a cada um que estiver comigo aí nesta manhã de terça-feira. E hoje eu tenho uma palavra, nós estamos falando sobre heróis da fé, né? Nós estamos ainda em Abraão e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas não é só isso, eu quero trazer, lógico, uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero começar, enquanto o pessoal vai entrando aí, mandar um abraço para Helena, que já está com a gente aí, né? Que escreveu um bom dia. Eu quero iniciar assim, eu vou contar duas histórias hoje. Uma que aconteceu em Jerusalém, quando Jesus estava entre o povo, e a outra eu vou contar lá do Antigo Testamento, que aconteceu na mesma região, mas com Abraão, um encontro impressionante que Abraão teve com Deus. Na última semana de Jesus, a semana que estava antecedendo, né, a sua morte, ia comemorar a Páscoa ia ser comemorada numa quinta-feira, e então Jesus resolveu se reunir para comemorar a Páscoa, e aí instituiu então a primeira Santa Ceia. Foi ali que começou a Ceia do Senhor. Mandar um abraço para Lúcia Leite, que escreveu um bom dia aqui. Então, que Deus te abençoe também, viu, Lúcia? Mandar um abraço para Fran, que escreveu Graça e Paz. O Carlos escreveu Graça e Paz, e para Fran, que me avisaram aqui que está assistindo. Todos vocês aí, que Deus abençoe. Então, olha só, Jesus pediu para fazer para ir num lugar, num cenáculo, onde ele ia comemorar a Páscoa com seus discípulos. E ali ele se reuniu numa quinta-feira. Ele começou a conversar com eles, e foi um negócio interessante, porque ele começou a dar algumas lições para eles. Uma delas, por exemplo, foi lavar os pés dos discípulos em sinal de humildade, né? Se vocês quiserem depois, está no Evangelho de João. E aí depois que ele lava os pés do discípulo, que ele está conversando ali, é quando ele fala que um deles irá traí-lo, né? E aí, quando ele fala, aquele que colocar a mão comigo, né, na hora de pegar o pão, é que vai me trair. Enfim, nisso ele fala com Judas, né? Fala: olha, o que você tiver que fazer, faça logo. E aí Judas sai daquela cena. Então, depois que Judas saiu daquela cena, Jesus tinha partido o pão, tinha partido também o cálice de vinho entre eles, né? E eles tinham ceado. Eles tinham já tomado a Santa Ceia e comemorado a Páscoa. E enquanto Judas saiu, ele ficou ainda com os seus discípulos. E ficaram ali um tempo, ficaram conversando, batendo papo, comemorando a Páscoa, né? E aí ele começa a dar algumas lições, muitas coisas. Ele vai falando, ele fala que Pedro vai negá-lo. Ele fala: olha, ainda essa noite vocês me abandonarão. E ele começa a preparar o espírito dos discípulos para o que vai acontecer. Ele já sabia que a partir dali ele seria entregue, né? Por que Judas fez o que fez? Os fariseus, os religiosos da época queriam matar Jesus, mas eles tinham medo do povo. Eles não queriam pegar Jesus no meio do povo. E a gente sabe que Jesus era cercado de uma multidão por onde ele passava. Então eles estavam esperando o melhor momento. Foi aí que eles fizeram um acordo com Judas, perceberam que Judas estava disposto a trair Jesus, e fizeram um acordo. E Judas falou: olha, deixa que eu aviso vocês no melhor momento de pegá-lo, porque eu sei aonde ele vai, e quando ele estiver sozinho, quando ele estiver só com os discípulos, fica mais fácil. E foi o que aconteceu. Judas sabia que depois de cear, depois de comer a Páscoa, eles iam para o Monte das Oliveiras, e já era noite, e ali não ia ter ninguém com eles. Então ele foi avisar os religiosos da época ali que Jesus ia estar sozinho. Só que enquanto ele foi, Jesus ficou com seus discípulos ali, batendo papo, ensinando. Aí foi aí que ele estava falando da perda dele. Eles ficaram tristes, e ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim,
na casa de meu pai há muitas moradas, e fala, se não fosse assim eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E ele começa a preparar então os seus discípulos para tudo que ia acontecer, né? E no final diz que eles cantaram um hino. Depois que eles terminaram a reunião, que eles conversaram, Jesus os ensinou demais, né? Eu acho que depois do Monte das Oliveiras, depois do monte lá do Sermão da Montanha, né, onde Jesus fez também o ensinamento em Mateus de 5 a 7, né, eu falo sempre isso, você lê Mateus de 5 a 7, quando se cumprir o que está ali, você não vai ter problema nenhum mais, você já está debaixo da graça de Deus mesmo, e ali, se você cumprir, é um sinal realmente que você entendeu a mensagem de Cristo. Mas aqui então ele está reunido, está conversando e continua ensinando, Então no final eles cantaram um hino, e depois que eles cantaram um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras, ali no pé do Monte das Oliveiras, no Getsemane, onde Jesus foi entregue. Mas antes disso, antes de sair, ele fez uma oração com eles. E uma oração maravilhosa, o texto mais lindo da Bíblia que eu conheço é esse texto. Capítulo 17 de João, é uma oração que Jesus fez. Ele pede primeiro por ele, depois ele pede pelos discípulos dele, né, os 11 que estão ali, eram 12, mas Judas já tinha saído, e depois ele pede por nós, por aqueles que vão acreditar na sua palavra, através do ensinamento dos discípulos, que começou por eles, né, e foi difundindo até chegar hoje nós aqui, 2000 anos depois. Eu vou ler o capítulo 17 para vocês verem que coisa linda que é esta oração. Olha só: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique também, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vê que Jesus fala aqui, olha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, mais uma vez aqui, em João, tá narrando que Jesus já existia antes da criação do mundo. Né? Se você pegar João capítulo 1, ele fala isso também, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele. Né? Depois no capítulo 6, no versículo 6, capítulo 17, versículo 6, fala assim, olha, eu revelei teu nome, agora ele vai pedir pelos discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Está falando aqui de Judas, né? Para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu não sou. Mas não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha, Jesus, a oração, que oração maravilhosa.
Aí agora ele continua orando, aí agora ele passa a orar por nós. Ele orou por ele, pelos discípulos, agora ele vai orar por nós. Minha oração não é apenas por eles, olha só. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu for e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e neles eu esteja. Olha só, então Jesus aqui, orando, ele pede para Deus por nós, e ele termina falando o seguinte: olha, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazer isso. Ele fala, a fim de que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles também. Então o que Jesus faz, como o Senhor me amou antes da criação do mundo, e o que eu estou pedindo para o Senhor é que esse amor que o Senhor tem por mim, que tenha também por eles. Uma oração maravilhosa, a gente não sabe nem como agir diante de uma oração dessa que Jesus fez, né? Pedindo por nós, a preocupação que ele teve em pedir ao Pai por nós, o amor que o Senhor tem por mim, que tenha também por eles, para que eu esteja neles também, né? Agora eu quis fazer essa oração, eu queria que você guardasse esse versículo aí com você, esse último que nós lemos, quando ele fala, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Porque agora eu quero voltar lá atrás no Antigo Testamento para a gente falar da vida de Abraão, né? Conforme eu prometi, eu ia falar dos heróis da fé. Nós já falamos de Davi. Abraão nós começamos já há 3 semanas e hoje vamos falar novamente, mas hoje eu queria falar um pouco sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e depois nós vamos voltar nesse texto aqui. Então todos nós vimos aí, sabemos que Abraão foi chamado do meio da parentela dele, foi chamado lá de Ur dos Caldeus, onde hoje é o Irã e o Iraque. Nós vimos aqui o mapinha, né? E depois nós vimos também que quando eles chegaram em Harã, o pai dele faleceu. Ele tinha um sobrinho chamado Ló, que provavelmente ele tenha criado esse sobrinho, porque ainda lá em Ur dos Caldeus, o pai do sobrinho chamado Harã tinha falecido, e esse menino chamado Ló provavelmente deve ter sido criado por Abrão, porque Abrão e Sarai não tinham esposa, não tinham filhos, e como eles tinham um sobrinho órfão, eles acabaram pegando esse menino, e aí foi toda a família para Padã Arã, e de Padã Arã, quando Tera morreu, Abraão então pega Sarai, pega o sobrinho dele e vai para onde Deus havia dito para ele, que ele ainda não sabia onde era, até que ele chegou então ali na terra de Hebrom, onde hoje é Israel, próximo ali a Jerusalém, e ali na terra de Hebrom ele montou sua tenda, fez um altar para Deus, e naquele lugar ele percebeu que tinha uma dificuldade muito grande de conseguir alimento. Então o que ele fez? Ele saiu da onde Deus tinha mostrado para ele ficar e foi para o Egito. E lá no Egito ele contou aquela mentira que Sara não era esposa dele, que ela era irmã, e Faraó se interessou muito por Sara. Ela foi pro harém o harém do Faraó, né? E aí a Bíblia diz que Faraó a teve por mulher, e Abraão se enriqueceu enquanto eles estavam ali. Eles ficaram muito tempo ali, e ali Abraão se enriqueceu, e Ló também se enriqueceu. E aí quando o Faraó descobriu, ele chamou Abraão e pediu para Abraão ir embora, né? Porque Deus feriu o Egito com muitas doenças e tal, e aí eles acabaram descobrindo que foi por causa disso, e aí então eles pediram para Abraão sair das terras do Egito. Abraão sai, mas leva com ele tudo que ele havia conquistado, tudo que Faraó tinha dado para ele, tudo que ele havia conquistado ali, está com ele. Ele volta rico,
para o lugar da onde ele tinha saído e da onde talvez ele não devesse ter saído. Porque quando ele chega lá, tem um problema. Tudo que ele tinha conquistado, o rebanho, né, as ovelhas, o gado, tudo que ele tinha conquistado, não era suficiente para ser cuidado ali. E diz a Bíblia que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Eles tinham servos, tinham animais, tinham tudo, mas parece que não tiveram entendimento. Por quê? Porque era pouco alimento para muito animal. E então Abraão chamou Ló e falou: Ló, eu quero que você escolha um lugar para onde você vai, que se for para um lado eu vou para o outro, mas não dá para a gente ficar junto mais. Nós somos amigos, eu te amo, você é meu sobrinho querido, mas nós não podemos brigar por causa disso. Então escolha um lugar para onde você vai e você vai para um lugar e eu vou para o outro. E aí então Ló olhou e disse que a Bíblia diz que Ló viu os verdes das campinas do Jordão. E aí ele escolheu aquele lugar verde. Tudo isso nós vimos nas terças-feiras passadas aí, né? E aí então Ló escolheu as campinas do Jordão. E aí vai para lá e monta suas tendas até a cidade de Sodoma. E a cidade de Sodoma era uma cidade que estava impregnada pelo pecado, pelos erros, por tudo, né, que desagradava a Deus. Enfim, Abraão ficou e se instalou ali nos carvalhais de Manre, né, na região de Hebron, onde Deus havia mostrado para ele. E ele se estabeleceu nos carvalhais de Manre. E ali não era uma terra tão bonita, não parecia ser tão produtiva, né? Mas ele deixou o sobrinho escolher, num gesto até de humildade, e o sobrinho escolheu, lógico, os pastos verdejantes do Jordão. Acontece que para onde Ló foi, além do problema do pecado, além de estar muito, né, enraizado o pecado ali no meio do povo, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, os reis da região, das cidades da região, ali, de 5 cidades da região, estavam sob servidão do rei de Elão. E aí o que aconteceu? Eles se rebelaram contra o rei de Elão. Eles estavam ali já há 12 anos sob servidão, né? É um nome difícil de falar, esse nome aí do rei de Elão. Mas enfim, depois eu vou achar aqui, Querlodeomar. E aí o que acontece? Eles se rebelaram contra o rei e pararam de pagar impostos e falaram que não queriam mais servir ao rei, que era lá da região dos caldeus. E aí o que aconteceu? Esse rei pegou vários reis ali em volta e fez guerra contra Sodoma e Gomorra. E ganharam essa guerra. Mataram algumas pessoas e tiraram os alimentos, todos os alimentos que eles tinham, e levaram cativo algumas famílias, entre elas a família de Ló, que estava morando ali em Sodoma. E aí então eles levam cativo todo mundo e levam alimento, acabaram com a região ali. E aí Abraão fica sabendo, alguém chega para Abraão, seu irmão fala: Abraão, você não sabe o que aconteceu, teve uma guerra lá e veio tal, o rei lá de Elão e tal, e levou cativo um monte de gente, inclusive teu sobrinho Ló com a família dele, tá tudo sob servidão também, e estão sendo levados cativo lá para a banda lá da Mesopotâmia. E aí então Abraão, indignado, ele pega os homens dele, são 318 homens que ele tem, e vai em busca do sobrinho, para salvar o sobrinho. E diz que quando eles estavam quase chegando em Damasco, ele consegue alcançar o exército inimigo e ele faz guerra contra aquele povo e consegue vencer e consegue resgatar tudo que eles tinham levado, não só os alimentos, mas também as pessoas que eles tinham levado cativas. E aí volta então, e aí Abraão devolve tudo ali para os reis que tinham perdido, né, e volta para os carvalhais de Manre, né, e ali Ló continua ali, não quer voltar mais, e ele continua ali em Sodoma. E Abraão volta para os carvalhais de Manre. E aí, quando ele volta para os carvalhais de Manre, ele tem um encontro maravilhoso. Nós vimos na semana passada que ele já tinha desobedecido a Deus também, no sentido de quando Deus promete para ele um filho, e ele tem um filho com a escrava, né? Ele não teve paciência de esperar, então Ismael já tinha nascido nesse ponto. Deus pediu para ele fazer a circuncisão, que nós vimos também. Ele fez a circuncisão e enfim, já estava com aliança feita com Deus através da circuncisão. E aí então ele começa a ter, ele está lá no Carvalhais de Manre, e ali ele tem um encontro maravilhoso com Deus, né? Eu vou ler com vocês aqui um pedacinho
que é capítulo 18, olha só. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro dele e curvou-se até o chão. Abraão ali reconheceu, ele se curvou diante daqueles homens porque ele reconheceu que ali estava a presença de Deus naqueles homens. E disse ele: meu senhor, se mereço seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Ou seja, Abraão mostra uma hospitalidade. São aqueles 3 homens, ele reconhece que Deus está entre eles e aí convida-os para ficar com ele. E ali ele ofereceu um banquete para aqueles homens. Depois que ele ofereceu um banquete para aqueles homens, eles perguntaram de Sara e ele falou que ela estava na tenda, e eles falaram para ele, né? Já tinha falado que ela ia ser mãe, ela riu, e aí até o próprio Deus falou para ela: por que Sara riu? E ela falou assim: mas eu não ri. Ele falou: não, você riu sim. Não é uma mensagem que a gente tem, que a gente pode enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a Deus a gente não engana. Ele conhece o nosso pensamento, ele sabe das nossas palavras antes de serem pronunciadas. E, enfim, eles estão ali, mas eles estavam ali para um objetivo. Eles tinham vindo com um propósito. Qual que era o propósito? Eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Eles iam destruir toda aquela região ali. Por quê? Porque diz que o clamor havia chegado a Deus de tal maneira, e o próprio Deus falou: eu vou descer para conferir. Então, um desses 3 era Deus. Tinha 3, era 2 anjos e o Senhor. Né? Então, se a gente continuar lendo, fala assim: olha, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Mas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Então, ou seja, Deus falou: eu não vou esconder de Abraão o que eu vim fazer. Eu vou contar para ele o que eu vim fazer. E aí então diz que, olha só, diz pois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se os que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Né? Ou seja, Deus fala para Abraão: olha, eu vou para ver, porque se for eu vou destruir essa cidade. E aí então acontece, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ou seja, daqueles 3 homens, 2 foram para Sodoma e Deus ficou com Abraão ali. Deus estava em forma de homem, ficou com Abraão conversando, e Abraão então começou a tentar demover Deus da ideia de destruir Sodoma e Gomorra. E aí então Abraão fala para ele: mas senhor, se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai permitir que os 50 justos seja destruído por causa dos ímpios? E Deus fala para ele: não, mas se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade, eu poupo a cidade. Porque Deus sabia que não tinha 50 justos. Abraão então começa ali uma saga de convencimento. Ele disse: mas se por causa de 5, ou seja, em vez de 50, tiver 45, 5, o senhor vai destruir? Ele falou: não, mas se tiver 45, eu poupo a cidade. E depois continua: se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. E ele respondeu: por amor aos 40 eu não destruirei. Então continuou: não ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali, 30 justos? E Deus então fala para ele: olha, se encontrar 30, eu não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: se apenas 20 foram encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20 eu não destruirei. Então Abraão disse: não te ires contra mim, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10 eu não destruirei. E saiu dali para destruir a cidade. Então olha só, Deus fala para Abraão: se na cidade tivesse 10 justos, eu não destruiria a cidade. O problema é que Deus não achava 10 justos lá. E Abraão, logicamente, deve ter se lembrado de Ló,
e ficou muito temeroso por causa da vida de Ló. Né? E aconteceu que aqueles dois homens que tinham saído chegaram na cidade e foram recebidos por Ló. E quando Ló os viu, Ló também reconheceu que eram anjos do Senhor. E aí convidou logo para eles entrar para dentro de casa. E eles não quiseram, falaram, nós vamos dormir aqui na praça. E Ló sabia que os homens daquela cidade eram muito maus e sabia que eles seriam estuprados ali em praça pública. Então Ló insistiu, a Bíblia diz que ele brigou com eles até convencê-los a entrar em casa. E quando eles entram na casa de Ló, diz que a casa foi cercada por uma multidão de homens que vinham de todos os bairros, de todos os lugares ali de Sodoma, e aqueles homens que de todas as idades também, desde criança até idosos, e eles queriam, de qualquer jeito, os anjos, que eles queriam estuprar os anjos. E aí Ló, então, ele sai e fecha a porta e começa a fazer uma negociação com eles. E pede, clama a eles, por favor, não façam isso, vocês vão cometer um erro muito grande. Eu tenho filhas virgens, eu posso tirar essas minhas filhas para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas com eles não, protegendo os anjos do Senhor, né? Mas a gente vai ver que eles não precisavam dessa proteção de Ló, mas Ló estava tentando protegê-los. E o povo se revoltou contra Ló, falou, Ló, já que você não quer tirar eles, então nós vamos para cima de você. E quando o povo ameaça ir para cima de Ló, os dois anjos vão, tira Ló diante deles e cega todo mundo e eles trazem Ló para dentro de casa. E o povo que está lá fora fica tudo cego e eles começam a andar de um lado para o outro e não conseguem achar a porta da casa de Ló e se desesperam. E aqueles homens ali dentro falam, Ló, pega a sua família, pega tudo que as pessoas que tem aqui e vamos embora porque a cidade será destruída. E Ló então começa a demorar, ele vai atrás de dois futuros genros, dois homens que iam casar com as suas duas filhas, e fala com eles e eles não acreditam, e desdenham de Ló, e fala, você está ficando louco, você está de brincadeira com a gente. Enfim, eles não queriam ir. E os anjos começaram a insistir demais com Ló, para que Ló fosse. E aí Ló estava demorando muito, e já estava amanhecendo o dia. E eles falando, Ló, vamos logo, porque a cidade vai ser destruída. Né? Aí olha só, tem uma parte que eu vou ler com vocês. Olha, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles foram poupados porque o Senhor teve misericórdia deles. Não é porque eles eram justos, mas é porque Deus teve misericórdia deles. Eles foram tomados pelas mãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte, cara, quando você tem um encontro com Deus, ou quando você caminha com Deus, a misericórdia do Senhor não se aparta de nós. E muitas vezes nós queremos nos enfiar em confusão, nós queremos enfiar no pecado e queremos nos entregar ao inimigo, mas ele nos puxa pela mão. Como um dia ele me puxou e ele puxa você também pelas mãos. E é isso que Deus faz conosco, ele nos tira pelas mãos pela misericórdia dele. E aconteceu que ali, todo mundo sabe a história, que a família de Ló sai correndo, eles pedem para ninguém olhar para trás, começa a chover fogo, enxofre, destrói as cidades ali, toda a região, as campinas, e a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A Bíblia diz que logo depois da destruição, Abraão, ele sai da sua tenda lá de Carvalhais de Manre e vai para o lugar onde ele tinha tido aquele encontro com Deus ali e olha as campinas do Jordão e vê que não estava verde mais. Vê que aquilo lá subiu uma fumaça da terra e estava tudo destruído, tudo queimado. Aquele lugar que Ló havia escolhido pela beleza, pelo verde, agora já não existia mais. Ali estava tudo destruído. E então Abraão entendeu que quando você tem Deus, meu amado, mesmo que as coisas parecem as piores, elas são na verdade as melhores. Tem um jargão aí que fala que o muito sem Deus é pouco, o pouco sem Deus é muito. Né? E é isso que aconteceu. Aquele lugar que parecia maravilhoso, que Ló escolheu, ali sem Deus não durou muito tempo e foi destruído. Primeiro destruído pela guerra e agora destruído pelo próprio Deus, que mandou fogo e enxofre. E Abraão olhou aquilo e viu
todo aquele se preocupou de novo com o filho, com o sobrinho dele. Mas olha para você ver o que diz a Bíblia. Eu vou ler do 27 em diante, que tem isso que eu falei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. O 28 fala assim, olha, o 29, desculpa. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então olha só, aqui está contando a história e falando o seguinte, que quando Deus destruiu as cidades, ele lembrou-se de Abraão e poupou a vida de Ló daquela catástrofe, né? Ele, por amor a Abraão, ele poupou a vida do sobrinho de Abraão. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então Ló foi poupado, porque Deus tinha um compromisso com Abraão, tinha uma aliança com Abraão e ele amava Abraão. Essa história que a gente sabe, que eu fiz questão de contar para vocês, agora eu quero voltar lá na oração que Jesus fez. O livro de Apocalipse, se você pegar Apocalipse 16, você vai ver que vai ter uma chuva de enxofre, que o mundo será destruído. Quando Jesus voltar, porque ele vai vir para resgatar a igreja, e depois ele volta. E nessa volta dele vai ter uma guerra e tudo será destruído. Tudo que o pessoal fala em preservação, tudo isso que o pessoal fala, vai ser tudo destruído. Por quê? Porque nós temos um outro lugar para onde nós vamos. Nós vamos ser tirados do mundo para ser levado a um outro lugar. É o que diz no capítulo 14 de João, né? Que fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for, eu vou voltar para levá-los comigo. Isso é o que Jesus fala. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguém questiona, se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber? E aí ele fala, eu sou o caminho, né? E então tem um lugar preparado para nós, a Nova Jerusalém. E tudo isso aqui será destruído, tudo será destruído. Mas o que Jesus pediu ao Senhor aqui, olha só, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus o que está pedindo aqui, quando o Senhor destruir tudo, lembre-se que o amor que o Senhor tem por mim, eu quero que também esteja neles. Ou seja, por amor de Cristo, nós seremos poupados. Jesus, ele veio na terra porque ele é o único justo. Se a gente fosse pegar uma régua, eu vou até pegar uma régua aqui. Se a gente fosse pegar uma régua, ó, pegar uma outra, que é mais fácil de ver, a verde acho que é mais fácil, né? Olha só, se a gente viesse aqui, ó, visse uma régua de justos, igual Abraão falou para Deus, mas se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, Deus falou, se tiver 10 justos eu poupo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez se tivesse 10 justos no planeta Terra, não estou falando nem Campinas, nem no estado de São Paulo, nem Brasil, estou falando, se tivesse 10 justos no planeta Terra, talvez Deus poupasse o planeta. O problema é que não temos esses 10 justos, mas nós fomos justificados por Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos justificou. Quem que é justificado? Aquele que é lavado pelo sangue de Cristo. E quem que é lavado? Aquele que crê nele. Olha só, se a gente tivesse aqui uma régua aqui de escala de justo, onde nós estaríamos? Onde que Deus cortaria? A gente não sabe. O que é justo? Então, por exemplo, aqui no zero está Jesus, certo? Então Jesus é o único justo. Aí depois dele, quem era o mais justo? Qual é a solução de justo, a definição de justo? O que se define por justo? Nós não sabemos. E nós não somos justos. Talvez eu estivesse aqui. Talvez aqui esteja Lázaro, Hitler, não sei. E talvez eu estivesse perto deles. Então, onde Deus cortaria aqui para salvar o justo? Quem seria salvo? Eu arrisco a dizer a você que só Jesus, o único justo que esteve entre nós, foi Jesus. Só que ele, de justo, ele se fez injusto para a proteção dos nossos pecados. Ele se fez pecador para o perdão dos nossos pecados. Então o único justo é que nos justificou.
Entendeu? Então, apesar de nós não sermos justos, Deus, o que ele vai fazer? Ele não vai poupar o mundo, porque ele só encontrou um justo, que é Cristo Jesus, mas por amor a ele, ele vai nos tirar desse mundo. Por amor a ele vai levar a igreja. E quando ele leva a igreja, aí então haverá destruição. E a Bíblia diz que vai ter fogo e enxofre. As pessoas vão arder no fogo e no enxofre. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Porque Jesus, olha só, então viu o anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então viu o anjo da autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és o que eras, porque julgaste essas coisas, pois derramaram sangue dos teus santos e dos teus profetas. Mas enfim, a terra será destruída no fogo e no enxofre, né? É o que diz aqui a Escritura. Então, nós precisamos aprender que nós só seremos salvos, não é porque nós somos justos, mas é porque o justo pediu por nós, é porque o justo se entregou por nós, e através dele é que nós somos justificados. Tá? Então, que Deus possa te abençoar. Eu tentei achar aqui, mas depois eu vou achar e vou ler para vocês, quando ele fala dos selos, e que ele fala que vai ter fogo e enxofre. Está no capítulo 20 do livro de Gênesis, depois você pode ler, e no capítulo 16 também. Pronto, capítulo 16 de Gênesis e no capítulo 20 de Gênesis. Depois você lê com calma em casa, que eu vou encerrar agora, tá? Mas para você entender que nós não somos justos. Se dependesse de nós, seríamos todos destruídos. Mas o justo é que nos justifica. O justo é que se fez maldito para justificar cada um de nós. Mas quem são? Os que creem nele. Então, eu te convido a crer em Jesus para que você também seja justificado pela fé. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu vou, antes de falar com você, eu vou fazer uma oração, apesar que nós já vimos uma oração aqui, que mais nós podemos pedir para Deus se o próprio Cristo pediu por nós, né? Mas se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o justo. Porque mesmo sendo injustos, ó Deus, o Senhor um dia nos justificou através do sangue de Jesus. Então nós queremos te agradecer por isso, Pai. E pedir, Deus, misericórdia sobre as nossas vidas. Eu apresento, Senhor, as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, aqueles que vão assistir futuramente, que eles sejam também justificados, Senhor, através de Cristo Jesus. Senhor, estabeleça ou engrandeça a nossa fé, fortaleça a nossa fé em Cristo, Pai, para que a gente possa ser justificado pela nossa fé. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem se revelado a nós, assim como Jesus disse que Ele revelou e continuaria revelando, o Senhor tem se revelado a nós a cada dia, e nós somos gratos também por isso. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, abençoa, Senhor, a cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu, pessoal que esteve comigo aí. Eu vou ler alguns nomes aqui, tá? A Helena, a Lúcia, o Carlos, a Fran, a Tânia, quem mais aqui? A Helena Samandra, a Rê que está de férias, mas está assistindo a gente lá. Amaral, Vanderlei, Darley, aí o Luiz Carlos também, quero abençoar também a vida dele. A Rosane, eu vi que a Helena compartilhou, obrigado, quem puder compartilhar essa mensagem aí. A Anália, que Deus te abençoe, viu, Anália? Evangelista do Senhor. Quem mais? Então eu vou passando aqui. O Hildebrando, que Deus te abençoe, viu, Hildebrando? Gilvan, o Zé Reinaldo, a Suzana, a pastora Suzana, que Deus te abençoe grandemente. Eu vou passando aqui a Val, Sônia, o Jorge, a Rosângela, o Alex, Dimas. Eu vou lá para frente agora. Adebaldo, enfim, Deus abençoe a todos vocês. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente
com mais uma mensagem de Deus no seu coração, tá bom? Deus te abençoe e até terça que vem.